Olá, seja bem-vindo ao Cinemundi, eu sou Edmo Júnior e vou falar sobre a estreia de Avatar, Fogo e Cinzas nos cinemas. Então, o longa escrito, produzido, dirigido e editado por James Cameron, mais uma vez é claro, retorna a Pandora, dando sequência aos acontecimentos do segundo filme, Avatar, O Caminho da Água. Não tem como falar do terceiro sem falar do segundo, onde no final acontece a batalha, um dos filhos do Sully e da Neytiri morre, então o filme começa bem deste ponto, onde a Neytiri está vivendo seu luto, ela está mais agressiva por sinal. E sobre o resto da trama, eu só vou comentar o que foi mostrado nos trailers, que temos a questão de uma nova vilã, a Varanga, temos o retorno do Quaritch, e temos a questão do Spider estar respirando, o que vai acontecer se os humanos souberem que podem respirar em Pandora. Bom, são questões que são mostradas no trailer, mas eu não vou entregar de maneira alguma aqui para vocês. É um longa de 3 horas e 15 minutos, e a história é basicamente essa. Você segue os acontecimentos do filme anterior, com o desenvolvimento do Spider, do Loak, que é o outro filho do Sully, que não é muito levado a sério, o luto da Neytiri, a questão com vou chamar de tribo da água lá onde eles estão, e essa nova tribo, que é o povo das cinzas, da onde vem a nova vilã, a Varanga, que, como está no trailer, vai se aliar ao Quaritch e vai dar muita dor de cabeça para o Sully e o resto do seu clã. Bom, retornando ao elenco, claro, temos o Sam Worthington, o Steve Lang, a Zoe Saldanha, Sigourney Weaver. A nova aquisição do elenco aqui, temos a Una Chaplin, que não sabe, é neta do Charlie Chaplin, no papel da vilã Varanga. Temos a Kate Winslet retornando, o Cliff Curtis, o Jack Champion, que é o Spider. Cara, assim, é um bom filme, é uma boa sequência, a história evolui, só que em 3 horas e 15 de filme, eu confesso que o roteiro às vezes toma decisões rápidas, talvez para tentar manter o ritmo da trama, que às vezes quer um pouquinho, manter o ritmo do filme, mas são decisões assim que você tá numa cena, daqui a pouco acontece outra coisa e fala, ué, mas na outra, não, enfim, faz parte, não tira o mérito do filme, o que, inclusive, eu assisti em 3D, e é uma franquia que o 3D, ele é filmado para 3D, então você tem aquela profundidade, o efeito 3D está muito bacana. Se você tiver oportunidade na sua cidade, assiste em 3D. Bom, eu estava falando sobre o elenco retorna competente, só que tem uma ceninha ali do Spider, com o Jake Sully, em que eu acho que o ator, o Jack Champion, que é o Spider, tinha que entregar um pouquinho mais de emoção e careceu, faltou emoção ali, sabe? Eu assisti e falei, caramba, tá para acontecer tal coisa e o máximo que ele consegue expressar é isso. Enfim, é só a minha opinião. A captura de movimentos está sensacional, parece que a cada ano que passa, cada filme, ela vai se tornando mais nítida, mais cristalina. Esse então, nossa senhora, tem coisa que você realmente acredita que Pandora existe, os Na'vi existem, e a trama vai virar todo em torno disso que eu comentei no começo do vídeo, que eu não posso me aprofundar, é claro. Mas é o seguinte, já falei sobre o elenco, a fotografia está linda, você tem outros cenários, você tem um pouco das florestas ainda, você tem os mares de Pandora, e você tem essa outra tribo, que assim, elas são meio caracterizadas como tribos reais, tribos nativas do mundo real. A tribo do mundo da água, para mim, me lembra muito as tribos havaianas, Maori, Samoano, Inclusive você tem o Cliff Curtis ali como líder da tribo. Agora, a tribo das cinzas, cara, aparecem aqueles pele vermelhas, os apaches, nativos americanos, ferrenhos, nativos, selvagens, que, cara, até escalpo eles tiram, só que aí que tá o detalhe do escalpo, que só vocês conferindo para saber. Assim, é um puta filmão, eu recomendo que assistam no cinema, se possível em 3D. James Cameron consegue manter a franquia. Ele, um tempo atrás, deu uma entrevista dizendo que o primeiro arco de Avatar se fecha no terceiro filme. Bom, o arco se fecha, sim, mas ele deixa pontas soltas, porque já tinha sido anunciado há anos que seriam 5 filmes. Então acho que o 4 e o 5 vão depender de alguma coisa aí. Não acredito que seja dinheiro, porque é uma franquia bilionária, o primeiro fez mais de 2, acho que 3 bilhões, de tanto voltar às telas.
O segundo filme passou do bilhão também, e o terceiro eu acho que tem tudo para acontecer isso também. Os efeitos especiais do filme eu não sei nem se eu posso comentar, porque o filme é todo gerado em CGI. Você tem mínimas figuras humanas ali, destaque para o Spider, que a gente sabe a conexão dele com o Kravitz e com a família do Sully, né, do Jake Sully. Mas de resto, cara, é um visual deslumbrante, assim, realmente, para quem curte cinemão. Só que, para mim, tem um problema que é o seguinte: você vê muitas cenas que te remetem ao anterior, ao Caminho da Água, tá? Você tem boas sequências de ação, boas sequências só de mostrando uma fotografia esplendorosa, linda, seja debaixo d'água ou ao redor do planeta. Só que essas sequências, algumas, são muito familiar com o longa que foi lançado em 2022. Isso me lembrou até uma piada que fizeram com o Michael Bay quando estava no comando da franquia Transformers, em que ele reaproveitou cenas de um filme para o outro. Se eu não me engano, até cena de Pearl Harbor ele chegou a aproveitar. Diz a lenda, tá, galera? Mas assim, é um filmão para quem curte a franquia Avatar. Vai ficar lá 3 horas e 15 minutos sentadinho. É um filme que, claro, não tem cena pós-crédito, mas durante os créditos finais, os primeiros créditos finais, você tem uma sequência de imagens ali, tipo um documentário, sabe, mostrando o cotidiano, a vida em Pandora, da família do Jake, da Neytiri. Enfim, elenco continua mandando bem, a captura de movimentos só melhora, os novos vilões, os novos arcos que se criaram são válidos para a trama. A minha única reclamação é essa, que teve muita cena que me remeteu ao Caminho da Água, tá? Fora isso, porque o primeiro filme eu achei um saco. Assim, é uma inovação cinematográfica, a questão da captura e o 3D, pronto para o James Cameron, pronto para o ETA Studios, né, que é a empresa do Peter Jackson de efeitos especiais. Só que o primeiro, basicamente, ele é uma Pocahontas no espaço. E isso me incomodou demais, roteiro com diálogos fracos, sabe? Enfim, o segundo para mim já deu uma melhorada, eu já achei o segundo superior. E o terceiro agora tem bastante ação, ele começa movimentado, tem vários desenvolvimentos ali, arcos correndo em paralelo, e eu curti bastante, tá? Mas só que com aquela ressalvinha que eu já comentei. Bem, se você chegou até o final do vídeo, eu agradeço, e aproveita para deixar o teu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assistiu o filme? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui e até a próxima!